Meus amados irmãos, nós estamos na segunda semana do tempo do Advento. É um tempo muito bonito. Vocês estão vendo esta coroa de 4 semanas. Nós estamos na segunda das 4 que nos preparam para o Natal. E durante essas 4 semanas do Advento, alguns personagens bíblicos vão ser ressaltados. Por exemplo, nesse domingo, está sendo ressaltado, como vocês acabaram de ouvir, a pessoa de João Batista. E ele era uma figura muito interessante, porque ele era um primo mais velho de Jesus. Os dois chegaram a se encontrar e Jesus foi batizado por ele. João Batista batizou o próprio Jesus. E dizem alguns historiadores, teólogos, que Jesus gostava das pregações de João Batista. Agora, do que Jesus gostava em João? E não só Jesus. O Evangelho diz o seguinte: os moradores de Jerusalém, ou seja, da capital, de toda a Judéia, ou seja, do sul do país, e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. O que era que João Batista tinha que atraía as pessoas? Há que se dizer que João era um homem que só vivia no deserto, ou seja, ele não vivia no meio das pessoas. Ele não tinha roupas luxuosas, pelo contrário, suas roupas eram de peles de camelo, e sua alimentação não era nada conveniente para os outros. Era uma figura estranha à maioria das pessoas. Ele não tinha medo nem de Herodes. Ele denunciava os erros de Herodes na cara de Herodes. Mas o que é que uma pessoa como essa, que vivia longe da cidade, afastado, que não tinha nada de atraente, nem suas roupas, o que é que ele tinha que atraía tanta gente? O mesmo que está faltando no mundo de hoje. João tinha uma coisa chamada verdade. Verdade. Isso atraía as pessoas. Ah, padre, mas hoje o mundo mudou, as pessoas gostam mais da mentira. É verdade. Os programas que dão mais audiência na internet, na TV são assim. Mas cada um vai em busca do que lhe apraz. Quem é da mentira, aplaude a mentira. Quem gosta do que não presta, vai sempre atrás do que não presta. Vai sempre dar audiência. Quem gosta da verdade é quem tem que selecionar o que ouve e o que escuta. É você quem tem que se dar o valor, sim ou não? A televisão está aí, a internet está aí, eles vão passar o que quiserem. Não adianta você bater contra a internet. O padre nunca vai pegar o microfone no altar para ficar falando contra a televisão, contra a internet. É uma luta em glória. Não adianta. A gente tem que conscientizar quem quer a verdade. E serão poucos. Mas tem. Tem, porque desde a época de João Batista tinha. Essas pessoas saíam da cidade e iam para o deserto porque gostavam da verdade. Mesmo que lhes doessem, mesmo que lhes machucassem, elas sabiam que a verdade poderia salvá-la, mas a mentira não. E elas não iam para ouvir o que gostariam, não. Elas iam para ouvir o que precisavam ouvir. Tem diferença? Por isso, meus irmãos, João Batista atraía as pessoas. E ele, certa vez, um grupo de pessoas que não queriam compactuar com a verdade foram até ele e ele disse assim: vocês são raça de cobras venenosas. Olha o jeito de atrair as pessoas, está vendo? Ou seja, ele denunciava e anunciava. Ah, meus irmãos, como falta gente assim na sociedade hoje. O resultado, o fim dessas pessoas é um só. Elas vão ter a sua cabeça cortada, como foi o caso de João Batista. E são poucos os que estão dispostos a pagarem esse alto preço. João Batista não era um tipo de pessoa que fazia média e nem mídia com ninguém. O pacto dele era único e exclusivamente com a verdade.
doa a quem doer. Ele não tinha discursos politicamente corretos. Ele não estava preocupando-se em torno da verdade, ele ia perder uns ou outros amigos, não. Ele sabia do compromisso dele com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus. Por isso que este homem recebeu de Jesus o maior elogio. A respeito dele, Jesus disse assim: olha, dos nascidos de mulher, não existiu ninguém maior do que João. Agora, convenhamos, meus irmãos, ele poderia ter atraído muito mais gente, sim ou não? Bastava ele dar uma de curandeiro, por exemplo. O povo gosta disso. Só era ele botar na placa do deserto, lá, ou da gruta onde ele ficava: ó, cura-se, devolve o marido, a esposa em 15 minutos. Pronto, enchia de gente. Ou então ele daria um show interpretando e entrevistando o demônio e enchia a igreja. Dizia que estava curando um, curando o outro, tirando o demônio de um, pondo no outro e assim sucessivamente. Enchia. E por que ele não fez isso? Por que Jesus não fez isso? Não deu shows. Porque o compromisso era com a verdade. Há 2 domingos atrás eu citava para vocês o evangelho em que na morte de Jesus, um dos ladrões que estavam sendo crucificados com ele disse assim: olha, você salvou tanta gente, salva aí a ti mesmo. Dá aí seu último show. Está todo mundo esperando. Jesus disse: não. Prefiro morrer. Prefiro morrer, senão o meu povo da paróquia São Pedro, eles não vão entender o que é evangelho de verdade. Eles vão achar que tudo é palhaçada, que tudo se ganha no papo. E não é assim. Não é assim. Compromisso é coisa séria. E a gente não assume hoje para largar amanhã. E não é só enquanto me apraz, é compromisso para a vida toda. Porque nós, meus irmãos, vivemos num mundo sem palavra. Num mundo sem palavra. É o rapaz que diz que ama a mulher, que leva para o altar, mas depois de alguns anos não ama mais. E destrói, aquela palavra não vale mais. E assim sucessivamente. O inverso também é verdadeiro. Portanto, João Batista é exemplo da palavra que virou compromisso de vida. Ele era do tipo: quem ama uma causa vai até o fim por ela. Quem ama uma causa dá a vida por ela. Não deixa de qualquer jeito. Não é irresponsável desse ponto. Quem ama uma causa dá a vida por ela. Não fica do lado dela só quando lhe convém, não. Vai até o fim. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de João Batista no dia de hoje. Está faltando gente como João no mundo de hoje. Os que compactuam com, de um lado está certo, do outro está muito cheio. E aqui eu abro um parênteses para contar para vocês uma breve história que bem resume isso que o padre está dizendo. Uma vez tinha um netinho, uma criancinha, que morava com o seu avô numa casa bem pertinho da mata. E todos os dias o avô levava esse netinho para passear na mata. E ele mostrava para o netinho, particularmente entre tantas árvores, uma árvore muito grande, que nem mesmo 4 homens de braços abertos conseguiam assabancar aquela árvore. E todos os dias o netinho olhava e dizia: meu avô, essa árvore vai durar a vida inteira, porque ela é muito forte, ela é muito alta, ela é muito poderosa. Até que um dia deu uma forte chuva à noite, e na madrugada o netinho e o avô ouviram os barulhos na mata. No dia seguinte eles foram passear como de costume, e para a surpresa daquele netinho, aquela grande árvore tinha caído. E com a sua queda, ela tinha derrubado outras pequenas árvores que estavam mais perto dela. O netinho não entendeu nada. Ele achou que aquela árvore grande e poderosa nunca poderia cair. E ele perguntou ao seu avô: meu avô, por que essa árvore caiu? Se ela era tão grande, tão forte, tão poderosa.
E o avô respondeu sabiamente: meu filho, esta árvore se preocupou sempre com a sua força, com seus galhos, mas nunca se preocupou com suas raízes. Uma árvore só fica de pé se ela tiver raízes profundas. Não importa o que ela tem para cima, o que importa é o que ela tem para dentro. É isso que mantém ela de pé. Vocês entenderam, sim ou não? Está sabendo por que as pessoas estão caindo fora? Por que desistem fácil? Não é pelo que aparentam ser, é porque tem pouca coisa aqui dentro. É pouco cultivo interior. É pouco e consistente cultivo interior. Falta de raízes. As raízes profundas na fé de uma pessoa balança, mas não tira, não arranca, não cai. E mais, quando essas grandes árvores aparentemente imponentes caem, elas nunca caem sozinhas. Elas fazem um grande estrago com quem está ao redor. Derrubam outras, levam a fé embora de outras pequenas, que acreditavam como ela que só bastava as aparências. Não basta, não sustenta, não vai em frente. Por isso, meus irmãos, João Batista não era uma árvore grande para cima. João Batista era uma árvore grande para dentro. Ele tinha tanta convicção no que pregava, no que anunciava, que nem a morte, nem a ameaça da morte foi capaz de fazer ele retroceder. Quem deseja ter uma fé assim como a de João Batista em Deus? Então capriche. É para vir essa missa, é para vir na outra, e é para vir até o último dia de sua vida. Até o último dia da sua vida. Não faça da missa uma ocasião. Faça da missa um hábito. Já viram aquele livro, O Poder do Hábito? Os hábitos transformam a gente, os bons hábitos, os maus hábitos também, detonam a gente. Por isso aquela roupa, a roupa preta que os sacerdotes religiosos usam, ali é chamado de hábito religioso. Viu, no Santuário Nacional, os missionários redentoristas não usam a roupa preta? Sabe como é que é o nome daquela roupa? Hábito. Ou seja, eles se habituaram a uma vida austera e entregue a Deus. A roupa quer dizer isso. E para concluir esta homilia, hoje nós vamos entregar a imagem do menino Jesus aos nossos coordenadores de comunidades, de pastorais. Se eles forem para as casas rezarem com as raízes fraquinhas, com as raízes curtinhas, o problema das pessoas vão ser tão grandes que vão abalar até a fé desses coitados. Não vão para a batalha sem estarem armados, porque vocês vão apanhar. É só ler Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura do cristão. Ninguém põe a mão no arado se não tiver condições de enfrentar. Eu tive essa semana passada lá ali no Hospital Frei Galvão, na UTI. É bom a gente visitar. Eu fui para dar unção e na UTI de terapia intensiva, sobretudo nesta, é uma tensão imensa, sim ou não? Imensa. Mas ali você cai na real. Ali você cai em si. Ali não é Copa do Mundo. Aí quando eu estava saindo, depois de ungir os leitos, tinha uma senhora no cantinho. Ela estava separada das outras, no estágio bem avançado já da doença, toda cheia de tubos. Eu fiquei por um instante olhando aquela senhora. Eu disse, deve ter sido uma árvore muito bonita. Deve ter sido uma árvore muito forte. Deve ter deixado muitos frutos na vida. Mas hoje ela está desse tamaninho, necessitando de aparelhos para viver, para sobreviver. Fiquei ali por um minutinho, sabe, rezando, não sabia quem era.
Fiquei ali me colocando também nesse lugar. Fiquei ali pensando quem eram os familiares daquela pessoa. O que é que essas pessoas nesse momento estavam pensando, imaginando. Um filme imenso passou pela vida. E hoje nós vamos levar a imagem do menino Jesus nas casas das pessoas para levar esperança. Quem leva Jesus leva esperança. Quem leva esse menino leva tudo o que as pessoas estejam precisando. Agora eu peço a vocês, queridos coordenadores, além de estarem armados com a arma do cristão, estejam convictos do que vocês estão fazendo. Quem vai no mercado ali no centro de Guará, está cheio de gente vendendo celular ruim, dizendo que é o melhor que existe, mas vende com uma convicção que dá vontade de comprar. E a gente está levando o Senhor da vida, não pode ser com menos convicção. Sim ou não? Não pode. Não pode ser com menos convicção. Quando o cardeal perguntou a esses detentores do marketing: nossa, vocês quando fazem uma palestra, um show, enche de gente, por quê? E eles disseram: cardeal, é porque nós, quando promovemos a mentira, a gente fala com muito mais convicção do que vocês quando falam da verdade. A gente, para promover um show, a gente diz que é o melhor que existe na cidade. A gente, para fazer propaganda, a gente fala um mês e meio. A gente vende a mentira. Às vezes o cara não canta nada, mas a gente vende como se fosse o melhor cantor do mundo. A gente vende mentiras como se fosse verdade. E vocês às vezes, estando com a verdade, não a vendem como merecem, ou não a transmitem como merecem. Aqui fica uma grande lição para nós. João Batista não levou esse pecado. Não, esse não. Ele sempre vendeu a verdade tal como ela é. E esse homem é a nossa inspiração nessa segunda semana do Advento. Louvado seja. Você acabou de assistir esse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal no YouTube, Padre Aloísio Mota, curtir, comentar, dar a sua opinião e compartilhar esse vídeo. É assim que nós, através do YouTube, conseguimos evangelizar, levando a palavra de Deus para todos os seus familiares e amigos. Deus te abençoe.